Primeiramente, quero pedir desculpas, porque aconteceram uns imprevistos e eu fiz a cópia da palestra para o pendrive, cheguei aqui, infelizmente não copiou, tive que correr lá em casa e buscar o computador, mas enfim, vamos aproveitar o restinho do tempo que nos falta. Hoje nós vamos falar sobre o perispírito. Na verdade, não é bem é uma palestra, muito mais um estudo que propriamente uma palestra, né? Porque quando eu digo estudo, que é uma questão que a gente vai aprofundar mais dentro de uma parte técnica do espiritismo, que eu creio que é fundamental para a nossa compreensão, porque atrás dessa compreensão, como diz ali o tema da palestra, está o enigma, a chave do enigma espiritual. A compreensão do corpo espiritual, ela é fundamental para que nós compreendamos a realidade espiritual. Fora desse entendimento, a gente caminha dentro do campo das crenças, dentro do campo do misticismo e dentro do campo das hipóteses, sejam elas científicas, pseudocientíficas, religiosas e etc. Então, quando a gente entra dentro de uma visão mais técnica, e não nessa parte de puramente de misticismos, a gente começa a aprender, desvendar essa realidade espiritual. Ele está lá? Hoje está complicado, mas vamos assim mesmo. Você passa a tela para mim, por gentileza? Tá. Ali tem uma frase do Allan Kardec que ele diz o seguinte: no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então, lá em 1857, no Livro dos Médiuns, aliás, 1864, quando ele lançou o Livro dos Médiuns, ele vem nos dizer, naquela época, que na compreensão do entendimento do perispírito está a chave, o enigma para desvendar essa realidade espiritual. Porque senão a gente caminha dentro daquelas hipóteses que eu falei para vocês, de como entender o fenômeno da morte, como entender o fenômeno do desencarne e do reencarne, como entender a vida no mundo espiritual, se não entendermos que tem uma outra realidade, que tem um outro corpo espiritual. Como que eu me apresento no mundo espiritual? Como que eu reencarno? Então, todas essas questões, que até então são insolúveis em alguns aspectos, está a chave desse enigma, está dentro da compreensão do mundo espiritual. Pode passar, por favor. Bom, primeiramente a gente começa com esse dualismo aí, dessas duas correntes, que sempre permearam o pensamento humano. Basicamente se resume nessas duas correntes, o materialismo e o espiritualismo. Materialismo aqui não no sentido de consumismo, no sentido de, como a própria construção semântica da palavra, O sufismoísmo quer dizer oriundo da matéria, e materialismo, oriundo da crença materialista, da ideia que tudo se compreende dentro do campo material. É uma corrente muito forte, antiga, hoje é muito forte no meio acadêmico, hoje é muito forte no meio científico, porque existe praticamente um dogma, existe até uma certa censura para aqueles que dentro do pensamento científico se declaram religiosos e fora do campo materialista. Então o materialismo ele vê o mundo numa visão puramente material. Tudo se resume no aspecto material. Nesse amontoado de átomos, nesse amontoado de células e de moléculas, e não existe nada fora desse campo. E a corrente materialista, depois ela tomou várias outras visões, várias outras interpretações, como o materialismo dialético de Karl Marx, como a filosofia existencialista, enfim. Mas, basicamente, a visão materialista é essa. Não existe mundo espiritual, não existe espírito, não existe alma e, logicamente, não existe Deus. Então, se resume dentro dessa visão. Naturalmente, a gente respeita, não estamos aqui para combater ninguém. E, do contrário, nós temos a visão espiritualista, que defende exatamente o contrário. Defende, sim, que tem a matéria, defende sim, que existem os elementos, copo, celular,
computadores, enfim, né, tudo que envolve a nossa vida material e os nossos corpos físicos, mas que defende que existe uma dimensão espiritual, existe uma alma, um espírito, existe Deus ou a espiritualidade. Então, quem são as correntes materialistas? Os materialistas, espiritualistas, são todas as religiões. Desde as politeístas antigas do Oriente, as monoteístas, judaísmo, islamismo, cristianismo, todas as variantes do cristianismo, né, inclusive os seus cismas, com o protestantismo, os pentecostais, neopentecostais, o espiritismo, enfim. Todas as religiões, elas defendem a ideia que existe uma vida espiritual, que existe uma alma, que existe Deus. Às vezes as interpretações é que são diferentes, né? Para a religião tradicional existe o céu, o inferno, o purgatório. Para o espiritismo existem os planos espirituais. É uma questão de nomes. Então nós temos esse dualismo, materialismo e espiritualismo. E a doutrina espírita, ela se encaixa naturalmente dentro da visão espiritualista. Então o que nós vamos defender hoje para vocês aqui, a questão do perispírito, é uma visão espiritualista, né? Pode passar, por gentileza. Bom, então se nós estamos falando aqui da visão espírita, da visão espiritualista, nós vamos recorrer à obra do Chico Xavier, Evolução dos Mundos, e está dizendo o seguinte: desde os tempos remotos, a humanidade reconheceu a existência de um organismo. Hoje a gente está sendo testado ao limite, né? Vamos exercer a paciência. Vamos lá. Desde os tempos remotos, a humanidade reconheceu a existência de um organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. No Egito era chamado de Ka pelos sacerdotes. Na Grécia era o Eidolon, na evocação das sibilas, que eram as médiuns, né? Ontem Paracelso designava-o como sendo o corpo sidérico. Ou seja, a ideia do corpo espiritual, do perispírito, não é do espiritismo. O espiritismo não criou esse conceito, não criou essa ideia. Essa ideia, ela permeia a humanidade desde o nascimento da construção do conhecimento dos saberes, desde os antigos, das religiões antigas, desde as filosofias antigas. Na visão religiosa tradicional, né, que a gente busca o cristianismo, o apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há um corpo espiritual. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Então Paulo não poderia ser mais objetivo e mais claro. Se tendes um corpo carnal, tendes também um corpo espiritual, para a manifestação do vosso espírito. Então percebam vocês que a construção do conceito de corpo espiritual não é do espiritismo. Coube ao espiritismo dar um entendimento mais profundo, mais racional, pesquisar mais a fundo o tema. A palavra perispírito, sim, foi criado pelo Allan Kardec. Peri quer dizer em torno do espírito, periferia do espírito. Mas o entendimento, ele é antigo, né, como nós vamos ver ali. Pode passar, por favor. Bom, a definição espírita de perispírito. As obras de Allan Kardec, ela inaugura esse entendimento, né, vários outros, e lá no livro dos médiuns, lá na Gênese, ele diz o seguinte: é aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Essa definição do Allan Kardec, ela é muito elucidativa, ela é genial, né? É aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Como assim? O espírito, né, dentro do nosso entendimento espírita, e também de outras correntes espiritualistas, a essência do espírito, ela ainda é muito difícil de nós entendermos. Mas lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que se quiserdes uma chama
um clarão, uma centelha. Ou seja, é um foco quântico. O espírito, na sua essência, é um clarão, é uma chama, né? Agora, para o espírito se manifestar no corpo, ele precisa então de um intermediário. Esse intermediário é o que nós chamamos de perispírito. É um corpo espiritual, né, que está acoplado ao espírito, a luz, a chama, o clarão, e quando encarnado ele está acoplado ao corpo espiritual. Então é um corpo duplo. Essa é a ideia do perispírito e essa é a chave desse enigma da realidade espiritual. Pode passar, por favor. Bom, e qual a sua origem? Né? Alguém pode perguntar assim, Alexandre, mas como surgiu o perispírito? Do nada? Né? Deus criou o perispírito, faça-se o homem, faça-se o perispírito. Uma visão criacionista, né? Não. A gente entende que tudo é uma criação evolucionista. Ou seja, tudo passou por transformações, por agregações de experiências, de conhecimento. Aqui a gente tem uma tela ali, talvez vocês não estão conseguindo ver. É uma frase do Leon Denis, que é um pensador espírita, né, da época de Allan Kardec, que ele diz assim: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal, acorda no homem e se transcende no espiritual. Então veja bem, dentro da visão espírita, a evolução espiritual ela caminha paulatinamente. André Luiz tem uma fala também que ele diz o seguinte: o espírito gastou desde os primeiros vírus do protoplasma da Terra aproximadamente 15 milhões de séculos para começar a emitir ondas do pensamento contínuo. Ou seja, cada um de nós aqui tem toda uma trajetória multimilenar de evolução, transitando nesses reinos primários da criação. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. E o corpo espiritual, ele vai sendo criado ao longo dessa trajetória multissecular do espírito. Ele não foi criado quando nós adentramos o reino dos homens. Ele vem sendo paulatinamente criado e ele agrega em si, no seu âmago, todas as nossas experiências do pretérito, inclusive nos reinos inferiores da criação. Quando, então, esse princípio inteligente entra no reino animal, aí acontece uma coisa que é um marco na evolução, que é a noção de individualidade. Ele passa a ter uma noção de individualidade. Ele rompe com as malhas do rebanho e começa a caminhar de uma forma individual. E aí o perispírito começa a ter uma modelação, né, mais aprimorada. Nos animais, a gente até pergunta, né, se os animais têm almas. De certa forma tem sim. Ele já tem um perispírito mais pastoso, mais denso, né, menos enriquecido do que o nosso, mas que já traz em si, nas suas frequências, nas suas vibrações, nas suas variações, todo esse conhecimento anterior. Aí quando entra no reino hominal, que a gente nomeia assim, o perispírito ele tem um upgrade, digamos assim, né? Pode passar, por favor. O que é feito o perispírito, né? Então alguém pode perguntar, Alexandre, mas o que é feito? A matéria nós conhecemos, né? Agregação de átomos e tal, mas o perispírito, por que eu não estou vendo? Se existe, por que nós não vemos? Do que era feito, afinal? Lá no livro dos Espíritos, em 1857, Allan Kardec dizia assim: de uma matéria sutil, quintessenciada. Essa é uma linguagem de 1857, né? A física estava caminhando, quer dizer, não estava caminhando, né? Mas a física clássica estava engatinhando, a física relativista ninguém ainda nem conhecia, e a quântica muito menos. Mas Allan Kardec dizia:
de uma matéria sutil, quintessenciada. Então, naturalmente, é diferente da frequência dessa matéria que nós estamos vendo aqui. Por que a gente vê? Por que a gente não vê? Por que a gente não toca? Imaginem vocês que neste momento aqui agora, existe todo um mundo quântico vibracional acontecendo ao nosso lado e nós não estamos vendo. Se a gente puxar aí no WhatsApp e a nossa localização, se alguém entrar em contato conosco agora lá em Londres, lá na China, você mandar sua localização pelo WhatsApp, vai aparecer para ele lá com uma precisão no máximo de 5, 6 metros errado, no máximo. Por quê? Porque os nossos celulares estão conectados aos satélites que estão passando por cima de nós e através dos impulsos eletromagnéticos, essas ondas estão passando por nós aqui agora. Nós não vemos, nós não tocamos, mas elas estão acontecendo. Ondas sonoras, ondas de rádio, de televisão estão passando. Tem um mundo quântico do nosso lado e nós não estamos vendo. Então o corpo espiritual, a grosso modo, ele é feito de uma matéria quântica numa outra frequência, numa outra vibração, né, como diz Allan Kardec, uma matéria sutil, quintessenciada, que os nossos 5 sentidos básicos não nos permitem enxergar, não nos permitem ver, não nos permitem tocar. Pode passar, por favor. Ainda sobre o que é feito, eu tenho 2 citações aqui interessantes. Uma está lá no livro Evolução em 2 Mundos, do André Luiz, e a outra embaixo do Emmanuel no livro Roteiro. Na primeira, o André Luiz diz que é uma formação sutil, urdida de recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, diante do sistema de permutas visceralmente renovado com as respectivas cargas elétricas, comportam-se no espaço, segundo a condição específica, apresentando estados morfológicos conforme o campo mental que se ajusta. Isso aqui é muito importante. Ou seja, o que mantém essa estrutura psicossômica, né, do perispírito, é o campo mental da própria criatura, do próprio espírito. Então é por isso que os espíritos têm morfologias, aparências e atributos diferentes. Agora lá em cima ele fala, noutra faixa vibratória, como eu falei para vocês, existe todo um mundo quântico, um mundo paralelo que nós não estamos vendo, né? Imaginem vocês. Vou contar para vocês uma historinha. Um ponto, uma única dimensão, um ponto, é uma estrutura monodimensional, unidimensional, né? Uma estrutura bidimensional é a tampa dessa mesa aqui, ó. Ela tem um comprimento e ela tem uma largura. É o mundo bidimensional. E o mundo tridimensional é quando tem uma altura. Então, todos os elementos que nos envolvem, inclusive a nossa matéria física, são tridimensionais. Tudo que nos envolve é um campo tridimensional, onde a nossa mente é acoplada a essa estrutura tridimensional, preso a esses 5 sentidos básicos, nós nos sentimos limitados a ver este mundo que nós habitamos. É uma estrutura tridimensional. Agora vamos imaginar que dentro dessa estrutura bidimensional existe um mundo, que eu vou nomear aqui de um mundo sombra. Nesse mundo sombra existem criaturas bidimensionais que habitam esse mundo. E aí apareceu um Einstein lá no meio desse meio, né? E diz, olha, existe uma terceira dimensão. Aí o pessoal, não, você é louco, não, existe uma terceira dimensão. Aí ele comprovou matematicamente que existia uma terceira dimensão. E eles achavam que ele era doido. Pois bem, e aí nós passamos para o nosso mundo tridimensional. E de fato, o Einstein vem em 1917 com a teoria da relatividade geral e fala para a gente que existe uma 4ª dimensão. Né? A teoria espaço-tempo, existe uma outra, a curvatura do espaço forma uma 4ª dimensão, está provado fisicamente, matematicamente e experimentalmente. Então existe uma 4ª dimensão que nós não conseguimos ver. E se existe a 4ª dimensão, nós ainda imaginamos que existem várias outras dimensões. Então esse corpo espiritual, esse perispírito, assim também como as dimensões espirituais,
estão noutra faixa vibratória, aonde nós nos ajustamos a ela quando nós desencarnamos. Porque se a estrutura física morre, tridimensional, o espírito, que é adimensional, se projeta ao mundo espiritual numa outra estrutura, em outra faixa vibratória. E lá ele fica no tempo que ele é peculiar. Lá embaixo o Emmanuel diz que as substâncias químicas do corpo espiritual transcendem a série genética conhecida até agora pela ciência terrena. Aparelhagem de matéria rarefeita e alterando o padrão vibratório do campo inteiro. Por isso, nas almas superiores, apresenta admiráveis propriedades e luminosidade. Já nas mentes primitivas, caracteriza-se por feições pastosas. Então percebam vocês, o espírito, o campo mental, mantém o perispírito, a estrutura perispiritual, ele vibra em cima dela, mantém a sua estrutura, mantém a sua fisiologia, a sua morfologia, a sua aparência e a sua luminosidade. Porque existe uma coisa, segundo André Luiz, que é uma aura, né, que ele chama de um campo psicoeletromagnético que mantém essa estrutura psicossomática, esse perispírito funcionando, inclusive quando nós estamos encarnados. Então esse campo mental projeta nesse perispírito que projeta no nosso corpo físico. Por isso, o enigma da chave da revelação do entendimento do mundo espiritual. Porque se você não entende essa estrutura, para nós fica difícil entender essa ideia de mundos espirituais. Por gentileza. Bom, para que serve o perispírito? Para tudo, praticamente. Para encarnar, para desencarnar, para viver na matéria, para viver além da matéria, na mediunidade, nos fenômenos espirituais, na obsessão espiritual, nas curas, nas doenças, na evolução. O perispírito é o registro de todas as nossas experiências. Tudo que fazemos, de bom ou de ruim, tudo que aprendemos, de bom ou de ruim, todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, desde os reinos inferiores da criação, mas principalmente agora do reino nominal, ficam registrados frequencialmente no nosso corpo perispiritual. Então, para encarnar, nós precisamos dele. Imaginem vocês, o espírito, se ele é uma luz, uma chama, como é que ele vai pular para dentro da matéria? Só no sentido da formação das primeiras células ali, do zigoto, do processo ali, a gente entende que não. Então existe uma coisa que o André Luiz explica também nesse livro Evolução em Dois Mundos, que ele chama que é um restringimento perispiritual. O perispírito ele passa por um restringimento, ele perde alguma coisa de elementos espirituais, ele se restringe ao ponto de virar um único foco, e quando há o momento da concepção, ali começa o marco zero da reencarnação. E à medida que as células vão se multiplicando no ventre da mulher, o perispírito vai se expandindo e vai formatando ali, complementando as questões de natureza genética. Os pais oferecem as informações da memória genética, né? Mas o espírito é que vai projetar o acabamento desse corpo. É por isso que muitas vezes a gente nasce com certas particularidades ou peculiaridades, digamos assim. Marcas de nascença, cicatrizes, às vezes mutilações e principalmente a herança psicológica, a herança comportamental. Quando você pega numa família, por exemplo, igual a minha, que nós éramos 7 filhos, com a mesma matriz genética, né, com os mesmos pais, mãe, mesmo pai e mesma mãe, mesmo meio onde vivemos, somos educados, e 7 criaturas totalmente diferentes, psicologicamente falando. Por quê? Porque a gente traz uma herança perispiritual na memória inconsciente do espírito. Fisicamente, às vezes até nos parecemos, né, por causa dessa herança genética, mas espiritualmente não. Às vezes no comportamento também, porque a gente tem o mesmo meio, né, a mesma educação, mas se você notar, somos todos diferentes do ponto de vista comportamental e psicológico. Né? Bom, o desencarne é fundamental o perispírito. Por quê?
como acontece a morte, o fenômeno físico. Seja por doença, seja por acidentes, né? O corpo físico entra em colapso, né? E aí começa o fenômeno do desencarne. E como que acontece o fenômeno do desencarne? Com o perispírito. Nós entendemos que existe um acoplamento entre esse corpo espiritual e a estrutura física. Quando tem a morte física, a própria morte física contribui para o desencarne. E aí começa-se o processo de desencarne. Por que nós espíritas falamos assim, desencarnar? Exatamente por isso. O prefixo des quer dizer sair. Sair da carne. E esse sair da carne, ele é muito peculiar. Né? Ele é muito particular. Cada um vai passar por um processo de sair da carne diferente. Depende das suas demandas mentais e psicológicas, do momento que a pessoa está vivendo, do jeito que ela está vivendo. Há pessoas que fazem o desencarne de uma forma simples, sutil. São raros, mas fazem. A maioria passa por um momento de perturbação. Mas, tecnicamente falando, é nesse momento em que os liames perispirituais, que são, diz o André Luiz, que são tênues fios psicoeletromagnéticos que conectam o corpo perispiritual à estrutura física. Quando a estrutura física morre, aí começa o processo inverso. Esses liames começam a serem rompidos, às vezes com a ajuda da espiritualidade, através de passos magnéticos, né? Para que, enfim, o espírito se liberte daquela estrutura que irá entrar em decomposição e ele começa a passar para a dimensão espiritual. Essa passagem para a dimensão espiritual, como eu disse para vocês, ela é muito peculiar, ela é muito particular. A maioria de nós tem um período de perturbação. Porque o corpo perispiritual ele vai se ajustar às dimensões espirituais. E esse ajuste ele é complexo. Do ponto de vista físico, do ponto de vista quântico. Eu não sei dizer como é, mas é complexo. Porque você vai deixar uma estrutura tridimensional e passar por uma outra estrutura numa outra dimensão. Além da questão mental e consciencial, tem a questão mesmo física, esse ajuste do perispírito a essa nova realidade espiritual. É por isso que muitos de nós ficamos ainda presos a essa dimensão. Muitos de nós que quando desencarnam ainda estão presos aos vícios materiais, né? E ele é muito comum, bebida, cigarro, drogas, apegos materiais, né? Quando a gente deixa essa dimensão, nós ainda sentimos a necessidade de usufruir dessas energias. E aí é um grande dificultador para o momento do desencarne. Mas quem faz essa passagem para o mundo espiritual é o corpo perispiritual. Ele se ajusta nas chamadas moradas da casa de meu pai. As mortes violentas, né, o perispírito costuma ter lesões perispirituais, por exemplo, um acidente de carro, um suicídio principalmente, né, deliberado. Quando você injeta um projeto de arma de fogo, por exemplo, na sua cabeça, você lesa todo o seu aparelho, seu cérebro e naturalmente o perispírito também. Então, quando o espírito passa pela dimensão espiritual, essa lesão o acompanha. E ele precisa de um tratamento. E muitas vezes a espiritualidade promove uma reencarnação compulsória, assim chamamos, que é uma volta do espírito imediato ao corpo para recompor a sua estrutura perispiritual que foi lesada no momento do suicídio e de um acidente grave. Ele sofre um baque na matéria, isso é muito comum nos espíritos, nos natimortos, né, que já nascem mortos ou coisas semelhantes, que vivem poucos dias, né, espiritualmente falando. É lógico que a medicina e a ciência têm uma outra visão, às vezes são conflitantes, às vezes não, mas normalmente quando a criança nasce com poucos dias é porque ali tem um processo espiritual envolvido. E muitas vezes, quando a criatura sobrevive e tem uma vida de expiação, né, é porque o corpo espiritual precisava dessa recomposição, desse ajuste.
Viver na matéria, naturalmente, eu estou falando para vocês aqui através da minha estrutura perispiritual. Ela está comandando minha mente, meu pensamento vem do meu espírito, que aciona o meu corpo mental, que aciona a estrutura perispiritual, principalmente os centros de forças, né, do coronário e do frontal, para que eu acesse aqui a minha boca, a minha palavra e o meu cérebro, para que então chegue aos ouvidos de vocês e esse processo acontece inversamente em vocês também. Então nós estamos conversando aqui, debatendo, através do nosso corpo físico, dos olhos, dos ouvidos, do cérebro de vocês, mas o corpo perispiritual também está ativo nesse momento, vibrando frequencialmente, né? Então, viver sem o corpo perispiritual não há sentido, não consegue, o espírito não consegue. Viver além da matéria, as nossas viagens no mundo espiritual, a nossa vida no mundo espiritual, ela acontece com o corpo espiritual. Imagine, por exemplo, quando a gente desencarnar e você se apresentar no mundo espiritual. Como que nós vamos nos apresentar? Como nós vamos nos identificar? Através da minha fisiologia perispiritual. Normalmente a aparência que eu coloco dentro do mundo, me projeto no mundo espiritual, é a mesma que eu tenho aqui. Como é que eu vou enxergar o outro no mundo espiritual? Através do... Hoje eu estou pagando todos os meus pecados aqui. Mas tá bom, tá indo, não tá? Tá indo, gente? Então tá, então vamos lá. Os desafios hoje estão grandes, espiritualmente, né? Mas é isso mesmo. Foi interessante porque na hora que eu copiei a palestra com o pendrive, eu cheguei aqui, a palestra não estava no pendrive, aí você logo imagina que é um espírito, né? Um espírito de porco, né? Mas eu acho que fui eu mesmo que fiz a coisa errada. O espírito de porco foi eu. Porque a gente tem mania como espírito jogar todas as culpas em cima dos espíritos, né? Mas não é bem assim, não. Bom, viver além da matéria, você não vive sem o perispírito. Tem algumas particularidades interessantes, por exemplo, a morte de crianças, né? Alguém perguntou como é que a criança chega no mundo espiritual. É lógico que não tem um padrão, mas o mais comum é a criança chegar no mundo espiritual na feição de criança. Ah, mas ela vai chegar lá e ficar o resto da vida na feição de criança? Não. Ela recobra a feição adulta, porque o perispírito ele vai se adaptando ao mundo espiritual. E é comum também, isso aí que está falando o André Luiz no livro Evolução dos Mundos, na segunda parte, e é comum também a pessoa muito velha, o ancião, chegar no mundo espiritual e se rejuvenescer. O Emmanuel se apresentava ao Chico numa feição, numa aparência de um senador romano que ele foi lá na antiga Jerusalém, há mais ou menos 2000 anos atrás. Depois disso ele teve outras reencarnações, como por exemplo o padre Manuel da Nóbrega, segundo ele diz aqui, como fundador da cidade de São Paulo. Mas ele se apresentava ao Chico na fisionomia daquele senador romano, astuto, né, imponente. Por quê? Na mente dele era assim que ele queria apresentar. Ou seja, quem dá plasticidade ao corpo perispiritual é a mente do espírito. Um espírito doente, ele vai passar uma feição doente porque é o espírito. Um espírito iluminado vai passar uma feição iluminada pelo seu corpo espiritual, né? Então, a gente transita entre os mundos através da nossa morfologia perispiritual. E como eu disse para vocês, ela é muito próxima da que nós temos hoje. A mediunidade, né, os fenômenos espirituais, como por exemplo de materialização de espíritos, esses fenômenos que a gente estuda dentro do espiritismo, eles só acontecem através do perispírito. Um espírito não chega, por exemplo, numa reunião mediúnica e pula para dentro do médium, né, através do seu espírito, não. Há uma aproximação perispirídica do perispírito da entidade manifestante, do perispírito do médium. É como ele pedisse licença para entrar. Não é pulando para dentro. Dois espíritos não coabitam o mesmo corpo, dizia Allan Kardec. Os fenômenos de materialização
Se a gente pegar aqui no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, mas vamos no Novo Testamento, várias passagens evangélicas se dão através do corpo espiritual. Quando Jesus sobe ao Monte Tabor e lá se materializa-se os espíritos de Moisés e Elias, através da doação de ectoplasma de 3, os apóstolos Pedro, Tiago e João, manipulando essas forças espirituais e essas forças físicas, Jesus dá a oportunidade de materializar o espírito de Moisés e Elias, que já tinham morrido há muito tempo. E é um fenômeno que nós falamos que é um fenômeno que se dá através do corpo espiritual. Em Fátima, né, quando Maria se apresenta aos 3 pastores, partindo da premissa que seja verdade, e eu acredito que sim, ela materializa-se através do seu corpo espiritual. Porque o corpo físico morreu há muito, muito tempo. Então, como é que ela vai se apresentar aos 3 pastores? Através do corpo espiritual. Então, na mediunidade, nos fenômenos espirituais, nas influências espirituais positivas e negativas, os fenômenos de obsessão espiritual também se dão através do perispírito. É muito comum os médiuns sentir as dores do espírito. E essas dores, essas ansiedades, esses sofrimentos são passados através do corpo perispiritual. Nas curas, sejam curas elas espirituais ou sejam curas físicas, e nas doenças, o corpo espiritual é muito importante. Por que nas doenças? Porque as doenças, né, como nós já conhecemos, nem todas têm como origem simplesmente a fisiologia humana. O Zé Luiz diz que, excetuando-se as doenças que vêm por esse meio externo, por falta de higiene, coisas dessa natureza, a maioria das patologias humanas tem origem no campo da alma, do espírito. Somos como praças desguarnecidas, abertas às invasões microbianas e bacterianas. Eu acho que ele sugere aí mesmo as defesas imunológicas, não é isso, Chile? Que ficam vulneráveis quando o espírito está mal, quando a mente está enfermiça. Porque a mente, ela mantém tanto a saúde física quanto a doença também. Então, muitas das doenças que hoje, muitas vezes, né, a medicina ainda não conseguiu solucionar, muitas delas têm origem, logicamente, na questão genética, mas também na matriz espiritual. E a matriz, segundo sugere o espiritismo, é no corpo espiritual. E a evolução espiritual, ela só acontece através desse consórcio entre matéria e perispírito. Porque tudo que fazemos, como eu falei para vocês, está registrado no perispírito. Como disse lá atrás, o Emmanuel, o perispírito das almas evoluídas é iluminado. O perispírito das almas mais primitivas é mais denso, mais pastoso. Das mentes enfermiças, mais ainda. Então, à medida que nós vamos caminhando e evoluindo espiritualmente, o perispírito ele vai se sutilizando. Aí a ideia é essa. A ideia em que o corpo perispiritual não precise mais dessa matéria física para evoluir, porque ele atinge um nível de espiritualidade, um nível quântico, que ele não precisa da matéria física mais. São os espíritos iluminados, os espíritos de escola. É o caso de Jesus, nós acreditamos, né? Ele vem na carne, ele vem aqui na Terra, aí é uma questão de missão mesmo. Mas do ponto de vista da evolução, nós acreditamos que não precisava, né? Então, compreenderam? O perispírito, ele é o registro da nossa evolução. André Luiz diz, inclusive, que ele chega num determinado momento numa sala, lá numa reunião no mundo espiritual, e a luz dele estava opaca, quase escura, né? E ele viu aquelas pessoas iluminadas com aquela aura bonita, ele se sentiu envergonhado. Então, muitas vezes, nós nos apresentamos uns aos outros aqui, né? Nas nossas várias facetas que carregamos, né? Mas lá no mundo espiritual não tem como guardar isso não, esconder isso não. Nós somos o que somos mesmo, porque está na nossa cara, porque o corpo perispiritual, ele apresenta quem é o espírito. Então, chega num ponto, essa ideia da espiritualidade, essa ideia que nós compreendemos da evolução segundo a ótica espírita, é que à medida que vamos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, aprendendo e errando, o perispírito vai se sutilizando, até chegar ao ponto em que diz, opa, não preciso mais dessa matéria. Vamos experimentar em mundos mais evoluídos. Né? Pode passar, por favor. Nosso tempo já acabou. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque como eu atrasei muito, né?
A casa tem a sua rotina e eu não posso comprometê-la. Mas vamos lá. No livro sobre o perispírito, aquele que a gente acha que você ia fazer um estudo sobre ele, de Zimmermann, ele fala sobre as propriedades do perispírito: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade magnética, bicorporeidade, unicidade, mutabilidade e por aí vai. Essas são as propriedades do perispírito, dentre outros. Pode passar, por favor. Bom, para encerrar, tinha um ali do centro de forças. Você não pulou uma tela, não, né? Volta atrás dessa aí, por favor. Por favor. Não, pode pular. Mais um probleminha para fechar mesmo. Não tem problema, né? Bom, então para fechar, gente, aqui é uma passagem bíblica, né? Lá em Mateus 22:11, Jesus diz assim: entrando o rei, ele gostava muito de citar essas metáforas, né? Entrando o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem as vestes nupciais? Aí se pergunta por que Jesus falou isso, né? Você entrar num banquete, você tem que colocar as suas vestes nupciais. O que tem isso de interessante? A gente entende que Jesus estava falando do corpo perispiritual, né? Ou seja, para a gente entrar nas dimensões espirituais, nos mundos espirituais mais elevados, a gente não entra sem essa utilização da nossa veste nupcial, do nosso corpo espiritual. Todas as nossas ações, como eu disse para vocês, todas as nossas atitudes, elas ficam registradas no corpo perispiritual, densificando-o ou sutilizando-o, frequencialmente e vibracionalmente, né? Ao influxo do poder diretivo da nossa mente estabelece em torno de nós um campo eletromagnético, segundo o André Luiz. E esse campo eletromagnético vibra, definindo assim, após o desencarne, o habitat que lhe compete, o habitat do corpo espiritual. Ou seja, nós estamos aqui plantando o que vamos colher do lado de lá. O lugar que nós vamos do lado de lá vai ser bom ou ruim? Depende daquilo que nós estamos fazendo. Porque não há negociação na questão física, vibratória. Essa veste nupcial aqui não há negociação. Ou você veste, ou você não veste. Então, quando a passagem espiritual acontecer para o mundo espiritual, esse período de transição é comum, mas a gente se apresenta às regiões espirituais se a gente vestir ou não vestir as vestes nupciais. E aí é uma questão de livre-arbítrio, uma questão individual. Cada um faz a sua própria veste nupcial, densificando ou sutilizando de acordo com as nossas ações. Eu agradeço o carinho, a atenção, peço desculpa pela falha nossa, tá bom? Muito obrigado, boa noite.